O câncer não começa no diagnóstico e o mais difícil também nem sempre é o tratamento. Mulheres que enfrentam um câncer de mama costumam passar por 4 fases bem diferentes, tanto emocional como física como mentalmente. E saber reconhecer em que fase você está pode mudar tudo. E hoje eu vou te mostrar cada uma delas, com base em 13 anos de experiência pessoal e clínica. E no fim, eu conto qual foi a mais desafiadora para mim. Então fica até o final porque talvez você descubra que o que você está sentindo tem nome e tem caminho. A fase 1 é a suspeita. É aquele momento em que algo parece fora do lugar. Um nódulo, um exame que precisa ser repetido, um médico que diz vamos investigar melhor. E de repente o chão começa a ceder. Mesmo sem diagnóstico confirmado, o corpo já reage como se algo estivesse errado. A amígdala cerebral, o nosso alarme interno, detecta a ameaça e dispara o sinal de alerta. O sistema nervoso simpático entra em ação. O coração acelera, a mente projeta 1000 cenários, as emoções oscilam entre negação e pânico. Por fora, a vida segue, mas por dentro, tudo perde importância. O foco se estreita. As antes-urgências do dia a dia agora parecem pequenas demais. E nasce uma nova consciência que não volta mais ao ponto de antes. Talvez, neste lugar, você faça promessas silenciosas. Se estiver tudo bem, eu mudo. Vou viver diferente. Vou priorizar o que realmente importa. Esta fase ativa o modo de sobrevivência, mas também pode ser um despertar. Um chamado para sair do piloto automático. Para se perguntar, talvez pela primeira vez em muito tempo, o que é essencial na minha vida? O que eu estou adiando? O que o meu corpo está querendo me dizer? Se você está nesta fase, anote estas perguntas que possam surgir. Crie pequenos espaços de pausa, escuta e respiração, mesmo que você ainda não saiba todas as respostas. E se você passou por aqui e ficou, tudo bem. Fique também com os aprendizados. O seu cérebro precisa saber que a ameaça passou. E esse reconhecimento ajuda o corpo a se regular. E pode ser o início de um novo ritmo interno. A fase 2 é o diagnóstico. Ao perceber uma ameaça real à vida, o cérebro entra em estado de choque. Muitas vezes congela. A capacidade de processar estímulos diminui. É comum sentir taquicardia, tremores, confusão mental. Você escuta, mas não assimila. E isto acontece porque o sistema límbico entra em alarme e o córtex pré-frontal, responsável por pensar com clareza, desativa temporariamente as suas funções. Você pode estar fisicamente presente, mas emocional e cognitivamente desconectada. Por isso, um conselho essencial: não vá sozinha às primeiras consultas. Leve alguém que possa escutar, anotar e perguntar por você e com você. Evite procurar o seu diagnóstico no Google. Busque fontes confiáveis, profissionais de verdade e, acima de tudo, cuide do seu emocional. Neste momento, acolher o que você sente não é fraqueza, é inteligência emocional. As emoções são mensageiras. Elas mostram o que precisa de cuidado. Chorar, sentir medo, ficar confusa é perfeitamente normal. É o seu sistema tentando se reorganizar depois do abalo. Permita-se sentir, sem se julgar, sem precisar de dar conta de tudo de imediato. O caminho da reconstrução começa pelo reconhecimento da dor e pelo direito de não estar pronta ainda. Depois vem a fase 3, o tratamento. A vida se organiza em torno de uma única missão: acabar com a doença, eliminar o tumor, deixar o corpo limpinho e ouvir, enfim, sem sinais de doença no momento. A agenda se enche de consultas, de exames, de infusões, semanas, meses, às vezes anos. O corpo entra oficialmente em modo de sobrevivência. É como se o cérebro dissesse: estamos em perigo, faça o que for preciso para viver. A mente opera no automático. As emoções ficam suspensas. Não há tempo para sentir, apenas para resistir e fazer o que precisa ser feito. É nesse momento que o mundo começa a chamar você de guerreiro. Mas por dentro, talvez tudo o que você queira seja baixar as armas e respirar em paz. Talvez se pergunte: mas guerreira por quê? Só estou fazendo o que precisa ser feito. Se eu não fosse guerreira, faria o quê? Desistiria do tratamento?
Essa narrativa, mesmo que bem intencionada, pode pressionar e afastar você da sua humanidade. Se esse tema mexe com você, tenho outros vídeos que aprofundam esse ponto. Mas é aqui que nasce uma janela de oportunidade. Mesmo no meio do caos, é possível começar a se cuidar para além dos protocolos, porque o seu corpo precisa de mais do que remédios, ele precisa de se sentir seguro e capaz. Então crie pequenos rituais de autocuidado, coisas simples, mas consistentes, como por exemplo, acordar com calma e respirar antes de se levantar de manhã ou pegar o celular, tomar um café da manhã nutritivo com calma, caminhar ao ar livre, escrever o que você sente, mesmo que em palavras soltas, tomar um banho como um gesto de presença e de respeito. Reconheça os seus limites. Talvez seja o momento de começar um processo de autoconhecimento, aprender sobre estilo de vida, descobrir hábitos que promovem cura e não só tratamento de doenças. Pense nesses rituais como seu para-casa, formas de ensinar ao seu corpo que ele é um lugar de amor e não um campo de batalha. Essas pequenas ações, repetidas, dia após dia, reconstroem os circuitos de segurança no cérebro. São microgestos de cura que sustentam a sua travessia. E se puder, encontre um espaço seguro de escuta, um lugar onde você possa ser vulnerável, sem precisar ouvir o tempo todo, tem que pensar positivo, ou logo isso tudo passa, ou o cabelo é só o cabelo. Um lugar onde as suas dores possam ser processadas com verdade em cada etapa desse caminho. A fase 4 é o depois, o pós. Acabou o tratamento, mas não acabou a travessia. O médico diz, agora é hora de voltar à vida. Mas qual vida? Você já não é mais a mesma pessoa. O cérebro ainda está em alerta, o corpo está exausto. A mente está cansada e cheia de perguntas. O coração está inseguro diante das incertezas do futuro. Um turbilhão entre sentir a gratidão por estar viva e a incerteza sobre como viver depois deste tormento. Por fora, as pessoas queridas respiram aliviadas. Você sorri, mas por dentro nasce um luto silencioso. Um luto por quem você era, por tudo o que não volta, por partes do corpo, pela inocência da vida, por não sentir mais que é imortal e que tem todo o tempo do mundo. É comum ouvir, agora está tudo bem, mas por dentro você ainda está se reconstruindo. Sente o corpo cansado. Talvez doam as articulações aqui e ali. Se olha no espelho e ainda não se reconhece. As molduras do rosto ainda não estão lá. A pele tem uma cor que ainda não é a sua. Esta fase é feita de silêncios que ninguém vê, de dores que nem sempre são autorizadas a serem expressadas. Afinal, o médico já mandou seguir em frente, certo? Mas e o medo da recidiva? E o cansaço que não passa? E a energia que acaba de repente? E os cabelos que parecem não querer crescer? E é aí que muitas mulheres travam. Mesmo após o fim do tratamento, o cérebro pode permanecer em hiperalerta, como se o perigo ainda estivesse lá. A neurociência explica: experiências intensas de ameaça podem deixar registros emocionais não conscientes que mantêm o sistema de defesa ativado. É como se o corpo tivesse aprendido a viver em prontidão, mesmo quando o perigo parece ter terminado. E o desafio agora é ensinar ao cérebro que o perigo passou, que ele pode relaxar, descansar, recuperar energia. E isso exige repetição, segurança e novas experiências que confirmem que está tudo bem. Sair do modo de sobrevivência depois de tanto tempo de alerta também exige coragem, mas um outro tipo de coragem. A coragem de viver de verdade. A de deixar para trás as antigas zonas de conforto, de fazer coisas que antes não fazia, de assumir novas responsabilidades, de ocupar a sua vida com presença. Já não se trata mais de resistir, mas de existir e de construir uma nova história com as marcas que ficaram, com a consciência gravada em cada célula de que a vida é frágil e ainda assim merece ser vivida com inteireza. Talvez a parte mais difícil seja essa e não existe manual, só a chance de construir uma rota de cura real, contínua, possível, com os seus acertos e tropeços. E isso começa assim, reconhecendo que o pós também é parte do processo, dando espaço e nome às emoções, escutando o corpo com verdade, construindo uma rotina de autocuidado físico, mental e emocional,
e buscando apoio com quem entende a profundidade dessa travessia. Em vez de tentar voltar a ser quem você era, você pode colocar a sua energia em quem você está nascendo agora. Durante o tratamento, a prioridade era sobreviver. No pós, o desafio silencioso é reaprender a viver, criar uma nova narrativa possível, sustentável e com verdade. Cada fase tem as suas dores, tem os seus silêncios, mas também tem seus convites de cura. E reconhecer onde você está ou por onde já passou também é parte da cura. Essas 4 fases são a visão geral dessa travessia, mas dentro de cada uma delas existem camadas, subfases, caminhos muito particulares. Nenhuma experiência é igual à outra e reconhecer essa singularidade também faz parte da cura. Se você está em alguma delas, saiba, você não está sozinha. Agora me conta, em que fase você está? Ou qual foi a fase mais desafiadora para você? Para mim, a fase mais difícil foi o pós. Quando o tratamento acabou, todo mundo achava que era hora de seguir em frente, mas por dentro eu me sentia sem chão e sem saber como falar sobre isso. Naquela época, quase ninguém falava sobre reconstrução integral. Só mandavam voltar aos exames de controle e seguir a vida como uma sobrevivente guerreira. Muito menos se falava sobre a importância de uma rota de cura real, uma rota que não tivesse a ver apenas com a doença, mas com a saúde integral, física, emocional, mental e espiritual. Esperavam que eu seguisse em frente como se nada tivesse acontecido, respeitando os meus espaços e as minhas escolhas, mas sem compreender a profundidade daquele momento. Nem eu compreendia a profundidade daquele momento, mas eu sentia. E eu queria apenas que a minha vida fosse pautada por saúde e não para evitar uma doença. Foi solitário, mesmo com apoio, mas foi ali que tudo começou realmente a se transformar. E é por isso que hoje eu acompanho mulheres nessa travessia, na construção de uma rota de cura integral, com verdade, consciência, com experiência e com presença. Essa vivência virou caminho, método e missão. Se você se reconheceu em alguma dessas fases, saiba, isso já é parte da cura. E se sentir, me conta aqui, qual dessas fases mais marcou você? Estou aqui para caminhar com você, com ciência, com verdade, com mais de uma década de experiência com acolhimento. E se esse vídeo fez sentido para você, ou se pode acolher alguém que está passando por isso, compartilhe, porque informação com verdade também cura. E às vezes, tudo que uma mulher precisa é saber que o que ela sente tem nome, tem estrutura e tem caminho.